No vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que é ensinada em lugares tão diferentes quanto para o pessoal do FBI, em cursos de vendas, em áreas de inteligência e operações especiais de Forças Armadas, do Exército, por exemplo, não só do Brasil como no mundo, em cursos de programação neurolinguística, mas eu aposto que você que está na liderança de equipes não sabe direito o que é. Você sabe, então, o que é rapport? Qual a importância dele para a sua liderança? Pois é, no vídeo de hoje eu justamente vou falar o que é rapport, como a neurociência explica o rapport, como o rapport é importante para a liderança e como conseguir rapport usando neurociência e programação neurolinguística. Se você gosta de assuntos de liderança relacionando com neurociência e programação neurolinguística, já se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana eu trago um vídeo com muitas novidades, com muita informação de valor que vai realmente te ajudar, de fato, com a sua liderança. Recado dado, vamos para o conteúdo. Sabe quando você acabou de conhecer uma pessoa, mas parece que você conhece ela há anos e o papo flui, você se sente em sintonia, tem uma sensação agradável com aquela conversa, o tempo parece que passa rapidamente? Pois é, esse é o estado de rapport. Isso é rapport. E você, já passou por uma situação assim? Já aconteceu de você entrar nesse estado de rapport? Comente aí, deixa aí a sua experiência nos comentários. O rapport, então, é um estado, não é uma técnica como muitos cursos ensinam, a técnica do rapport. Rapport não é técnica. Rapport é um estado de sintonia e atenção quase absoluta que você tem com outra pessoa. Para entrar no rapport, você tem algumas técnicas, algumas coisas que você tem que fazer, mas eu vou falar isso mais adiante no vídeo. Então, só para deixar bem claro, o rapport é um estado de sintonia e conexão, não é técnica. E o que acontece no cérebro durante o rapport? A neurociência, ela revela, ela explica que o rapport não é só um processo puramente social ou psicológico. O rapport é um processo neurobiológico que tem profundas raízes no funcionamento do cérebro. Durante o rapport, o cérebro das pessoas parece que entra em sintonia. E, de fato, estudos utilizando ressonância magnética funcional durante estados de rapport, eles demonstram que os padrões cerebrais de atividade cerebral de áreas de cognição, ligadas à emoção, ligadas à linguagem, elas começam a se espelhar e há toda uma ativação do sistema de neurônios espelho. Esses neurônios espelho são neurônios específicos que tem numa área do córtex do cérebro, que eles são os responsáveis tanto pela aprendizagem por imitação, quanto por sentimentos de empatia, de você sentir o que o outro sente. E a liberação de ocitocina, que é conhecida como hormônio do vínculo, porque ela está associada a sentimentos de confiança, generosidade, empatia, apego emocional entre os indivíduos, e por isso, e portanto, por isso que ela é conhecida como o responsável pela consolidação, pela formação dos vínculos sociais. Então, a ocitocina é liberada toda vez que tem uma interação social positiva, aumentando a sensação de confiança e conexão. E ela também estimula os receptores de serotonina. A serotonina aí já é um neurotransmissor do humor. Quando você tem serotonina, você tem um melhor humor. Então, o que faz, que é responsável, então, por aquela sensação de bem-estar durante o rapport, que é a ocitocina e a serotonina. E tem mais uma coisa, que ela diminui, durante o rapport, é uma diminuição da atividade da amígdala, que é, não a amígdala daqui, a amígdala do seu sistema límbico no cérebro, que é responsável pela reação de luta e fuga. Então, durante estado de rapport, a atividade da amígdala diminui, diminuindo sensações de ameaça, sensações negativas, que é todo um conjunto de fatores que faz, você está vendo aí que durante o rapport é um conjunto de fatores que faz o cérebro se sentir muito bem. Consequentemente, você se sente muito bem. E se tem todos esses benefícios para o cérebro, então qual é a importância do rapport para a liderança? Primeiro deles é que o rapport favorece, potencializa qualquer comunicação. Se você entra no estado de sintonia com outra pessoa, significa que todo o teu foco está naquele diálogo, está naquela interação. Então, isso potencializa qualquer tipo de comunicação que você tenha com outra pessoa. E aí você entende melhor o que os seus liderados querem dizer, eles entendem melhor, reduz conflitos e aumenta a sua capacidade de persuasão. Não é à toa que todo curso de vendas
fala de rapport, porque o primeiro estágio para você conseguir persuadir uma pessoa é entrando nesse estado de rapport. E se você rotineiramente consegue utilizar rapport, estados de rapport para a comunicação com seus liderados, isso vai criando um ambiente de confiança. E com um ambiente de confiança e segurança psicológica, você cria todo um estado aí de engajamento, você acaba aumentando potencialmente a motivação da sua equipe, dos seus colaboradores. Sem contar que isso também conta para a relação com seus pares. Se você for um gerente, tem outros gerentes. Se você for um diretor, tem outros diretores. Se você entra em rapport com os seus pares, isso também facilita muito as relações. Isso vai também, pode te favorecer em um relacionamento com seus superiores. Se está em rapport com os seus superiores, vai favorecer que as eventuais demandas, questões que você leve, elas sejam melhor entendidas, melhor interpretadas e, consequentemente, potencialmente, a chance de uma resposta positiva aumenta. E, finalmente, uma área mais árida, aí, que é a resolução de conflitos, se você consegue estabelecer rapport com as partes que estão em conflitos, para você gerenciar, atuar como mediador de conflitos, que muitas vezes é o papel do líder, fica muito mais fácil se você consegue estabelecer esse rapport. Sem rapport, o trabalho é muito mais árido. E caminhamos para o como. Como você consegue atingir estado de rapport, utilizando a neurociência, utilizando a programação neurolinguística? O que você vai mais encontrar aí é a técnica do espelhamento. O que é o espelhamento? É você sutilmente imitar postura corporal, tom de voz, expressões faciais, você meio que espelhar, repetir essas expressões dos seus interlocutores. Isso porque isso ativa o sistema dos neurônios espelho e isso favorece a conexão. Então, quando você espelha todos esses elementos, você produz uma sensação de bem-estar e de conexão. E aí vai uma observação minha, que isso tem que ser feito com uma certa habilidade, porque se você começar a fazer isso de forma tosca, a pessoa vai perceber e aí não vai ter mais rapport, porque a pior coisa que pode acontecer é a pessoa perceber que você está imitando a pessoa, ela não vai entender nada, vai ser muito ruim. Então, é preciso treinamento para fazer isso direito. Uma coisa importante também para ter rapport é o contato visual. Então, toda vez que você mantém contato visual, você ativa áreas cerebrais ligadas à recompensa. Porém, de novo, esse contato visual tem que ser com moderação, porque se você exagerar, ficar ali olhando fixamente para a pessoa, isso vai causar uma sensação de desconforto. Portanto, é preciso também moderar esse contato visual. Outra coisa que sempre gera rapport é uma escuta ativa, é você efetivamente não só ouvir, escutar o que a pessoa está dizendo, perguntar, se interessar por aquilo que ela está dizendo. Isso fatalmente produz rapport. Outra coisa é a criação e manutenção de um ambiente seguro. A gente já viu que durante o rapport a atividade da amígdala é reduzida. Porém, se você fala, faz alguma coisa que provoca, aciona um gatilho de ameaça na pessoa, o rapport acaba. Aumenta a sensação ali de ameaça e ela sobrepõe e você vai destruir o rapport. Portanto, crie e conserve um ambiente seguro. Outra coisa que contribui para o rapport são gestos de reconhecimento positivo, ok, elogios, confirmação do que a pessoa está dizendo. Tudo isso contribui para um estado positivo e contribui também para a manutenção do rapport. E por último, eu vou falar o que eu considero mais importante desses elementos, que eu acho que ele favorece a todos os demais, que é você genuinamente se interessar pelo que a pessoa vai dizer para você. Se isso não for genuíno, se você não tivesse interesse, de nada adianta espelhar, usar todas essas técnicas que você não vai conseguir atingir um rapport satisfatório. E qual o segredo para que você atinja esse estágio de interesse, né? Que você realmente se interesse pelo que a pessoa vai dizer? Se coloque num estado de curiosidade com o que a pessoa vai dizer. Quando você genuinamente sente curiosidade, você vai se conectar com a pessoa e você vai conseguir genuinamente se interessar e isso vai gerar rapport naturalmente. Não tem erro. O rapport, então, é um estado muito poderoso que melhora a comunicação, fortalece a confiança, aumenta o engajamento da sua equipe. Conseguir fazer com que seus interlocutores, criar estados de rapport com seus interlocutores, é uma habilidade muito interessante que vai fortalecer a sua liderança. Portanto, pratique, faça rapport intencionalmente, consiga estados de rapport intencionalmente. Em fazendo isso, você vai melhorar a sua liderança, vai se tornar um líder melhor e, como eu sempre digo, o mundo precisa de líderes melhores.
Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.